Tudo bem, oitavo ano? Vamos dar continuidade aí, né? Nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, dentro do estudo dos monômios. Já conversamos um pouquinho sobre o conceito de monômio, falamos sobre monômios semelhantes, conversamos também sobre adição e subtração de monômios. Inclusive, vale a pena lembrarmos um pouquinho, principalmente a ideia de monômios semelhantes. Dois ou mais monômios serão chamados de semelhantes somente se eles apresentarem as partes algébricas, as partes literais iguais. Né? E são justamente os monômios semelhantes que podem ser somados ou subtraídos. A gente não pode esquecer disso. Eu só posso somar monômios ou subtrair se eles forem semelhantes. Como é que a gente faz isso? A gente soma ou subtrai os coeficientes e conserva as partes literais. Por exemplo, 5x mais 8x, isso resulta em 13x, ok? E se fosse 5x mais 5y? Então não seria possível realizar essa soma, porque esses monômios são diferentes, eles não são semelhantes, ok? Nessa nossa conversa de hoje, como vocês já viram aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre multiplicação de monômios. E é um assunto muito tranquilo. A multiplicação de monômios, ela se faz de uma maneira muito tranquila, muito simples, mas é importante revisitar a ideia de propriedades das potências. Inclusive, eu gostaria de relembrar hoje com vocês uma das propriedades, que é a multiplicação de potências de bases iguais. Lembra? Na multiplicação de potências de bases iguais, a gente conserva a base, soma os expoentes. Eu vou repetir. Na multiplicação de potências de bases iguais, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Por exemplo, olha só. A elevado à quinta vezes A elevado à quarta. Bases iguais. Então, o que eu vou fazer? Conservo a base e somo os expoentes. Eu vou fazer 5 mais 4, 9. Portanto, A elevado à quinta vezes A elevado à quarta resulta em A elevado à nona. Conservo a base, somo os expoentes. Segundo exemplo. X elevado ao quadrado vezes x à oitava vezes x. Opa! Se o expoente dele não está aparente, é porque o expoente vale 1. Eu até vou colocar um aqui de vermelho, mas não tem necessidade. Só não posso me esquecer que ele existe, tá? Vezes x elevado a 1 vezes x elevado à quarta. Multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base, que é x, e soma os expoentes. Então eu vou fazer 2 mais 8, 10, mais 1, 11, 11 mais 4, 15. Qual é a resposta? X elevado à 15ª potência, ok? Opa, olha que legal esse caso. M elevado à sexta vezes N elevado a 1. Tem propriedade, professor Márcio? Não tem. A propriedade é quando as bases forem iguais. Multiplicação de potências de bases iguais. Então essas duas eu não consigo juntar. No entanto, aqui eu tenho M elevado à oitava. Opa! Esse M à sexta vezes esse M à oitava, o que eu posso fazer? Conservar a base M e somar os expoentes. 6 mais 8, M elevado à 14ª. Ah, mas ainda tem o N, professor Márcio. Tem M elevado a 1 aqui, vezes M elevado à quarta lá. Posso juntar esses dois. Então eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 4, N elevado à quinta. Então, para a gente poder entender legal essa ideia de multiplicação de monômios, fez-se necessário, vocês já vão entender por quê, uma revisita aqui à multiplicação de potências de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. Tá. E agora, professorzinho, como é que a gente faz para multiplicar monômios? Por exemplo, 3x à nona vezes 2x à quinta. Antes de mais nada, nós sabemos que esse 3 está multiplicando o x à nona. E esse 2 está multiplicando o x à quinta. Como nós temos aí uma multiplicação de 1, 2, 3, 4 fatores,
e na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso mudar essa ordem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar coeficiente por coeficiente, já que eles representam partes numéricas, e vou multiplicar parte literal por parte literal. Ó que graça! 3 vezes 2, 6. E agora, na hora de multiplicar as partes literais, eu vou utilizar a propriedade da potência de multiplicação de potências de base iguais. Ó que graça! X elevado a nona vezes x elevado a quinta, conserva a base x, somos expoentes. 9 mais 5, isso aqui vai dar 14. 6x elevado à 14ª potência. Tranquilo, né? Vamos lá. Menos 2a² vezes 3a elevado à décima. Vou multiplicar os coeficientes. Menos 2 vezes 3, isso daqui vai dar menos 6. Não pode esquecer que na multiplicação a gente tem que fazer joguinho de sinais. Menos com mais, menos. Agora eu vou me reportar a multiplicação de potências de base iguais. Ó. A elevado ao quadrado vezes a elevado à décima, isso daqui dá a elevado a 2 mais 10, 12. Conserva a base, somos expoentes, se as bases forem iguais. Olha que belezinha. 5x² y à sexta vezes 6x ao cubo y ao cubo. Então eu vou fazer 5 vezes 6, que são os coeficientes. 5 vezes 6, 30. Agora vamos associar as partes algébricas, né, as partes literais, que têm bases iguais. Por exemplo, x² vezes x ao cubo, x elevado à quinta. Conservei e somei. Y elevado à sexta vezes y elevado ao cubo, y elevado à nona. 6 mais 3, 9. Já era muito tranquilo. 12a, essa é diferente, vezes 4b. Primeiro de olho nos coeficientes. Coeficiente 12, coeficiente 4. 12 vezes 4, 48. Tá, agora as partes literais. No primeiro monômio eu tenho a, no segundo monômio eu tenho b. Não são iguais para eu conservar a base e somar os expoentes. Então eu só vou multiplicar esses dois valores. Olha que belezinha. A vezes b, a, b, e não tem mais o que fazer. Tranquilo? Na sequência, o Márcio vai apresentar uma situação envolvendo adição e multiplicação. Acompanhe comigo. Nessa situação proposta, pessoal, como vocês podem observar aqui, eu tenho um retângulo, tá? Que eu vou até chamar esse retângulo de retângulo A, B, C, D. Né? Um retângulo ABCD que, por sua vez, ele foi subdividido em 4 partes não congruentes. Né? Foi dividido nesse pequeno retângulo, esse retângulo maior, esse retângulo maior ainda e esse quadrado aqui. Ok? Outra coisa importante, os segmentos aí dessa subdivisão são dados por expressões algébricas. Né? Olha só, esse pedacinho aqui é dado pela expressão 3x, ele mede 3x. Esse pedacinho aqui mede 4 unidades. Eu não sei se são 4 centímetros, 4 metros, 4 quilômetros, 4 unidades. Esse segmento também mede 4 unidades e esse segmento aqui mede 5x unidades. É uma expressãozinha algébrica. Eu quero saber qual é a expressão algébrica que nos traz a área dessa figura total. Né? Qual é a expressão algébrica que representa a área desse grande retângulo ABCD? Como o professor Márcio falou, esse é um exercício de multiplicação e adição. Vocês já vão entender por quê. Né? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a área separadamente de cada um desses pequenos retângulos. Como é que a gente calcula a área? Base vezes altura. Não pode esquecer. Área de um retângulo, base vezes altura. Por exemplo, esse primeiro retângulo aqui. Quanto vale a base? A base mede 4. E a altura? A altura vale 3x. Então a área vai ser a base 4 vezes a altura 3x. Opa, multiplicação de monômios.
Vou multiplicar os coeficientes. Então, aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. Aqui tem x, lá não tem. Então, eu vou conservar o único x que tem. Então, a área dessa primeira figura será dada por 12x. Ok, professor Márcio. E esse aqui, professorzinho? Esse aqui ele tem uma base de 5x e uma altura de 3x. Então, a área vai ser base 5x vezes a altura 3x. Vamos multiplicar coeficiente por coeficiente. 5 vezes 3, 15. X vezes x, x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Conserva a base, somos expoentes, eu vou ter x elevado ao quadrado. Ok? Está aqui a segunda área. Agora vamos lá para baixo. Ó. E esse quadradinho aqui, ele tem uma altura retângulo também, né? Porque todo quadrado é retângulo. Ele tem uma base que mede 4 e uma altura que também mede 4. 4 por 4, eu vou fazer 4 vezes 4. Qual será o valor da área? 16. 16 unidades de área. E para finalizar, esse aqui, ó. Ele tem uma base de 5x, né? A base. E a altura dele? 4. Então eu vou fazer 5x. Opa, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. 5x vezes 4. Como é que a gente multiplica mesmo? Coeficiente por coeficiente. Então eu vou fazer 5 vezes 4, 20. O primeiro monômio tem x, o segundo não tem. Então eu vou conservar o primeiro x. Já era. Então eu calculei aqui separadamente as áreas de cada fragmento. Então agora eu vou escrever aqui embaixo um AT, ou seja, a área total. O que a gente tem que fazer na área total? Juntar as 4 partes. Então eu vou fazer 12x, olha que belezinha, mais 15x², mais 16, mais 20x. Foi justamente por essa razão que o professor Márcio disse a vocês que era um exercício de multiplicação e adição. Primeiro eu fiz as multiplicações, base por altura, em cada um dos retângulos. Agora eu vou somar tudo. Como é que a gente soma monômios? Qual é a condição para somar monômios? Que eles tenham partes literais iguais. Tá, o que tem parte literal aqui igual? Só o 12x e o 20x. Então eu vou somar esses dois. Lembra como soma? Soma os coeficientes, conserva a parte literal. 12x mais 20x, isso dá 32x. Além desses 32x, o que mais que eu tenho? O 15x², ó, o 15x² e o 16. Professor Márcio, por que você organizou dessa maneira? No estudo de monômios e polinômios, é muito comum a gente adotar um padrão. Que padrão é esse, professor Márcio? Se um polinômio é formado, por exemplo, somente pela incógnita x, então a gente procura organizar na ordem decrescente de expoentes de x. Primeiro eu coloquei o termo com x², depois eu coloquei o termo com x elevado a 1, e depois eu coloquei o termo com x elevado a 0, que é como se não tivesse um x aqui. Ok, pessoal? Está feita aí a área total. Espero que tenham compreendido. Vamos fazer mais um. Novamente, pessoal, eu quero a área total desse retângulo ABCD. Quero a área total dessa figura. Qual é a expressão algébrica que traduz a área total dessa figura? Como vocês já perceberam, ela também foi dividida em 4 partes. Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular a área de cada uma dessas partes retangulares e depois a gente soma tudo. Lembrando que a área de uma região retangular, como é que ela é feita? Base vezes altura. Sossegado. Então esse primeiro retângulo aqui, ele tem uma base que vale 3x². Ó, 3x². E a altura também. Então a área vai ser 3x² vezes... Deixa eu colocar mais para cima para ficar mais organizado. Ó, 3x² vezes 3x², multiplicação de monômios. Eu vou fazer 3 vezes 3, 9, x² vezes x², x elevado à quarta. X elevado à quarta. Tá. Agora vamos para esse retângulo aqui do lado. Ele tem uma base que vale 10
e uma altura que vale 3x². Então eu vou fazer 10 vezes 3x². Primeiro vamos multiplicar os coeficientes. 10 vezes 3, 30. Lá tem x², aqui não tem. Conserva o x², ok? Nesse aqui, quanto é que vale a base? 3x². E a altura? 10. Então eu vou fazer 3x² vezes 10. Bora multiplicar os coeficientes. 3 vezes 10, 30. x² aqui não tem lá, conserva 30x². E para finalizar, um retângulo aqui que tem base 10 e altura 10. É um retângulo quadrado. Então eu vou fazer 10 vezes 10, que vai dar 100 unidades de área. Então tá aqui, vamos grifar de azul. A primeira área, a segunda, a terceira e a quarta. O que a gente faz agora? Soma para obter a expressão algébrica que nos permite obter aí a área total. Vamos lá. A área total será igual a 9x², ó que belezinha, mais 30x², mais 30x², mais 100. Ok? Vamos somar. Como é que a gente soma monômios? Somente se houverem semelhantes. Tem semelhantes? Tem aqui, ó, o 30x² com 30x². Eles são semelhantes por apresentarem partes literais iguais. Eu tenho, portanto, uma área total igual a 9x². Vamos lá? 30x² mais 30x², 60x², mais 60x² mais 100. Não dá para reduzir mais, porque não tem mais termos semelhantes. A área total, nesse caso, será dada por um trinômio, e se você prestou atenção no que o professor Márcio falou agora há pouco, nesse caso já está organizado. Como é que a gente organiza um polinômio, um trinômio? Sempre por ordem decrescente dos expoentes de x. Aqui eu tenho x elevado à quarta, aqui eu tenho x elevado ao quadrado, e aqui é como se eu tivesse um x elevado a 0. Tudo bem, queridos? Está aí, multiplicação de monômios. Basta se lembrar da propriedade da multiplicação de potências de base iguais. Multiplicam-se os coeficientes, multiplicam-se as partes literais, é só isso. Agora, vamos fazer umas atividades aí, né? Porque é fazendo exercícios que a gente aprende muito. Obrigado pela atenção.